Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live de hoje, que é como definir o preço justo para os seus atendimentos psicológicos, né? Hoje é o sétimo episódio da semana do programa Viver da Psicologia Clínica, que é um programa que ensina você, que acelera o seu faturamento de 10 mil por mês com a psicologia clínica. E hoje é a quinta live de 10, né, de uma semana de lives de aquecimento para a semana Psi 10K. E hoje você vai aprender como você deve fazer para cobrar um valor justo aí no seu atendimento psicológico. Se você ainda não segue a gente, não deixe de seguir para você não perder mais desses episódios que a gente posta semanalmente. Eu sou Josane, psicóloga clínica. E o meu nome é Guilherme, né? Boa noite. Eu também sou psicólogo clínico e o tema de hoje é como definir preços justos para os seus atendimentos psicológicos. Os valores, para eles serem justos, eles devem tem que ter algumas características. Por exemplo, ele tem que conseguir pagar os seus gastos profissionais e pessoais. Quais poderiam ser esses gastos profissionais? Quais poderiam ser esses gastos pessoais? Gente, tem mais uma característica que é interessantíssima aí. Se o preço é justo e ele é baixo, será que você está entregando pouco conteúdo? Você está entregando pouca ajuda para o seu paciente? Se você está entregando pouca ajuda, então o seu preço não consegue se destacar muito. Se você está conseguindo entregar muita ajuda para o seu paciente, o seu preço ele pode ser maior, mais alto. Então vamos lá, né? O que seriam esses preços que você precisa ser justo para conseguir pagar as questões dos seus gastos profissionais? Vamos lá, né? Como eu, como a Josane, como você aí, você provavelmente tem alguns gastos para poder pagar o funcionamento do seu consultório. Ar-condicionado, IPTU, secretária, CRP, né? Todo ano está lá sagrado. Gente, a vigilância sanitária, isso é importantíssimo, a gente receber bem nosso paciente. E você também ter dinheiro, sabe para quê? Você tem que saber cobrar um preço justo para você pagar suas coisas pessoais. Vamos lá, né? O que pode ser pessoais? Você comprar sua casa própria, você ter seu carro próprio, você pagar um plano de saúde, você pagar uma boa escola aí para os seus filhos. Gente, e por isso que nós vamos falar aqui sobre os passos para você conseguir monetizar. O que é monetizar? Ganhar dinheiro com o seu consultório. E monetizar, gente, só acontece se você conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Isso é verdade. Como definir esse preço justo, né? Nós vamos falar aqui, fazer isso na prática junto com você, para que você consiga estabelecer aí o seu valor justo e ter esse faturamento de 10 mil no seu consultório e se sentir realizado, se sentir feliz aí nos seus atendimentos. Primeiro, você precisa saber quanto você gasta com as suas despesas profissionais e as despesas pessoais, né? Você precisa avaliar seus custos operacionais do seu consultório e da sua vida pessoal. Eu coloquei um slide aí, depois você faz print. Isso aqui é só um esboço geral de como poderia você calcular, fazer o seu cálculo do valor justo. É claro que isso não é real, não é a realidade aqui, mas eu peguei como parâmetro o que a gente vivencia aqui na clínica, mais ou menos para ter esse valor que eu coloquei aqui nessa tabela. Bom, as despesas do consultório, vamos de um modo geral. De aluguel, água, luz, IPTU, secretária. Vamos supor que você aluga um dia numa clínica e já está incluso tudo isso. Você paga por 12 horas de trabalho. Eu fiz esses cálculos relacionados a um dia de trabalho. Então, você vai gastar R$ 700 com essa despesa de aluguel do consultório. Materiais de limpeza, de escritório, mais ou menos R$ 100. CRP, pega o valor do CRP, divide em 12 parcelas, para você saber quanto vai gastar por mês, deu R$ 50. O ISS você já paga mensal, que eu acredito que seja 160 por aí. Não sei quanto tá, porque o nosso é jurídico. A vigilância sanitária, que pega também o valor total e divide em 12, dá R$ 50 mais ou menos por mês. Transporte.
Vamos supor que você gasta gasolina ou paga Uber, uns 450, se você não morar muito longe do trabalho. É importante você ter essa noção de valor para você conseguir fazer o preço justo que seja de acordo com a sua realidade. Alimentação, eu coloquei R$ 500, 10% de investimento na profissão. É imprescindível você guardar esse valor mensal para você investir em comprar livro, em comprar algum curso, em fazer algum investimento no seu consultório de melhorias para o seu paciente e fazer uma reserva também. Vamos supor que você não tem nenhuma reserva até hoje. Vamos começar com um mês de salário guardado. Então, vamos supor que o total deu R$ 4.500 com as suas despesas. Vamos supor que com as despesas do consultório, 2.200, e aí você divide esse valor agora eu vou falar das despesas pessoais. Vamos somar as duas. Espera aí só um pouquinho que eu volto lá no total para a gente achar essa reserva. As despesas pessoais. Às vezes você paga aluguel, você paga a prestação de uma casa. Vamos supor que seja 1.500. A alimentação, 500, mais lazer, coloca 200, se você for uma pessoa que não sai todo final de semana, que sai de vez em quando. E aí você tem 2.500 de gastos fixos. Eu não coloquei muita coisa, você viu que está bem simplificado, mas é para ter uma noção. Somando as despesas do consultório com as despesas pessoais, deu 4.500. Para você ter um valor de um mês, você vai pegar esses 4.500 e dividir por 12, que deu um valor de 370. Esse valor que você tem que guardar em janeiro, fevereiro, março, para chegar em dezembro, você ter uma reserva de um mês guardado. E aí, vamos calcular o valor do seu atendimento agora. Se você vai gastar 4.500, você precisa ganhar 4.500 no mínimo. E aí, dividindo esses 4.500 em 4 semanas, você vai precisar de 1.125 por semana de atendimento. Quantos pacientes você acha que você vai precisar para chegar nesse valor? Eu fiz o cálculo aqui para você. Você vai precisar de 8 pacientes pagando 150. E é claro que esse valor ainda está abaixo da tabela do CRP, é um valor que é negociável, é real, né? Dá para você ter 8 pacientes pagando esse valor, desde que você siga as estratégias certas. Mas o nosso objetivo aqui é te ajudar a alcançar 10 mil. Tá vendo que é possível você ter 8 pacientes e pagar as suas despesas? E aí depois você faz os cálculos com todas as suas despesas e com o valor que você precisa para alcançar 10 mil. E estabelecer assim, como eu te falei, estabelecer o valor da consulta e da sessão. Eu acho muito importante falar isso, e da. Você vai entender por quê. Estabelecer o valor da consulta e da sessão. A classe da psicologia clínica, né, a nossa classe, a gente tem muito essa questão até que parece um pouco, virou cultural, né? A gente cobra um valor para consulta e numa grande maioria aí, tá? Você acaba diminuindo o valor da sessão. É uma das poucas classes na área da saúde que se faz isso. Né? Odontologia vai cobrar o material gastado, né, ali nos dentes. Medicina, ele cobra uma consulta, e a próxima consulta que eu vou fazer daqui a 6 meses, de repente é o mesmo valor. Ou com já reajuste, né? Exatamente. Então, assim, nós temos essa questão cultural de cobrar um valor de consulta e um valor para a sessão, um valor diferenciado. Gente, se você faz isso, e é uma coisa muito usada, como eu falei, está se tornando até uma coisa meio cultural, de preferência que não tenha muita diferença de valor, sabe? Para o paciente A, para o paciente B. Se você cobra lá R$ 200 numa consulta e uma sessão para esse paciente, sei lá, R$ 150, você conseguiu abaixar um pouquinho lá para ele chorou e você conseguiu abaixar, para o próximo paciente, não vai cobrar uma consulta de R$ 100, ou seja, né, um desconto de 100% em relação a esse outro paciente. Aí você fala assim, mas Guilherme, Josane, tem paciente que tem condições de pagar mais, tem paciente que tem condições de pagar menos. É uma visão cultural, né,
virou cultura mesmo da nossa classe, de fazer esse manejo para poder abraçar tudo que é paciente. E aí você acaba saindo um pouco do que é esse valor justo. Será que esse valor justo consegue pagar todas essas despesas que a gente tem, tanto pessoal quanto profissional, que a Josiane acabou de mostrar ali, né? Então, assim, tome muito cuidado para você, de repente, estar gastando mais do que está ganhando. Eu, em particular, eu costumo dizer mais ou menos o seguinte, para você não entrar muito assim, do paciente X eu cobro R$ 200 uma consulta, do paciente Y eu cobro 100, eu costumo, em particular, sabe o que eu faço? Eu costumo pegar o valor mínimo. São dicas que a gente está dando aqui que funcionam muito bem, tá? Na prática, né? Que a gente vive funciona, isso. Né? Então, assim, o que você pode fazer? Você pode pegar como parâmetro, pega um parâmetro. Por exemplo, os valores que são traçados pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Hoje, o mínimo de uma consulta de psicologia está em R$ 207, R$ 200. A média, mais ou menos, R$ 250, um pouquinho mais. E o máximo, R$ 350. Bom, se você quiser cobrar 400, 500, bom para você. Tudo bem, né? Mas assim, pegue essa média. Vamos imaginar então que você está cobrando R$ 200. É o seu mínimo. Lá na frente, nós vamos falar mais o que você pode fazer se você, de repente, pegar como parâmetro o mínimo do CFP, que é esses 200. Né? E para você fazer esse cálculo e saber esse mínimo, né, que você precisa para suprir as suas despesas aí do seu consultório, da sua casa, você precisa fazer bem, né? Ter tudo detalhado ali, como a gente especificou aqui na tabelinha, que é importante você ter esse controle financeiro, porque senão você acaba fazendo muito desconto para os pacientes e esse dinheiro não vai dar. Então, o mínimo, esse parâmetro 150 é o mínimo que eu posso fazer se eu tiver 8 pacientes. Se eu tiver menos que isso, o valor não pode ser 150, né? Então, você precisa ter esse controle para você conseguir. E uma forma de você, existem várias formas, né, de você se basear para você determinar esse valor. Claro que você não vai atender num consultório em que um colega cobra 500, o outro cobra 400 e você vai cobrar 100. Né? Então, você pode pegar como parâmetro a realidade de onde você atende. Isso vai te ajudar a estabelecer esse preço competitivo, né? Vai te ajudar a estabelecer um preço justo, porque é a realidade ali daquele lugar. Uma outra forma de você estabelecer esse preço é pela sua experiência. Você precisa avaliar a sua experiência no consultório, quanto você já investiu em cursos, se você tem especialização ou não. Isso também deve ser avaliado na hora de você colocar o seu preço. Eu falei um pouquinho da demanda, voltando em relação à demanda. Se você atende em uma região em que a classe da população que vai na sua instituição, no lugar que você atende, é de classe média baixa, por exemplo, claro que a realidade ali daquela região é uma. Se você atende numa região nobre, né, uma região que você paga caro pelo aluguel da sala, que o local é muito bonito, é muito organizado, é claro que a realidade é outra, porque você tem um custo para ter um consultório naquele lugar. E quem frequenta aquele lugar também pode ser uma população de renda melhor, então tudo deve ser levado em consideração. E o último ponto é a natureza do seu serviço. Qual serviço você presta? Tem alguma técnica que é muito avançada, que você fez um curso, viajou para fazer esse curso? Ou é uma técnica muito eficaz e você teve um investimento de tempo para aprender? Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de você colocar o seu preço. E para ajudar mais ainda nessa questão de cobrar preços justos, né? Você pode, de repente, começar a trabalhar com, como é que eu vou falar aqui? Modalidades de atendimento. A gente já faz isso, eu tenho certeza que você faz isso. E virou muito na moda depois da pandemia. Já existia, né, os atendimentos online, que é uma modalidade de atendimento, mas ela virou febre, né? Eu mesmo, em particular, eu atendo aí, a metade dos meus pacientes são online. Então, assim, além dessas consultas presenciais que a gente já vem fazendo desde quando a gente se formou, né? Tem 2 anos, 3 anos, 20 anos que você se formou, você agora tem essa ferramenta do online.
Gente, e aproveitando até assim essa questão, né, dessa live que nós estamos dando hoje, vou jogar aqui uma perguntinha para você, de repente, se responder aí. Você fez o seu cadastro no EPSI, né? Tem psicólogo que não sabe o que é EPSI. Gente, o EPSI é um serviço onde tem lá uma lista de profissionais que atendem online. Ali as pessoas podem te achar. E não sei se você tem noção, mas houve um aumento de procura online de quase 300%. Imagina, mais de 300 pessoas procurando atendimento online. Então, assim, quanto mais demanda você tem, mais você poderá ter facilidade de fazer uma cobrança do preço justo. Tirando, né, fazendo uma ressalva dos planos de saúde, que já tem aquele preço fixo, né, que paga pouco, que demora para pagar, mas o online ele nos permite isso aí. Então, assim, eu já ouvi de psicólogos dizendo que é besteira fazer esse cadastro no EPSI. O cadastro no EPSI, ele vai te permitir que você se mostre mais. E se mostrando mais, realmente a demanda de pacientes, né, Josane, acaba vindo. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a pandemia nos tirou pessoas que a gente amava, nos tirou liberdade, empresas faliram, mas a pandemia nos deu uma coisa, vamos tirar o lado proveitoso aí, né, da situação, ela nos permitiu encurtar o mundo. Hoje você atende, nós somos de Goiás, eu tenho paciente de São Paulo, né? Então, assim, isso nos facilitou ter uma demanda maior. E, às vezes, até dependendo da região que você atende, por exemplo, de Goiás para São Paulo, existe uma diferença de cobrança de valor dentro da psicologia. Ah, então eu cobro mais? A realidade lá como que é? Aí vai depender muito do manejo que você tem com o valor do preço justo que você acha que vale o seu serviço, né? Bom, um outro ponto que vai te ajudar muito a cobrar um preço justo é você ter facilidades de pacotes ou programas especiais de atendimento, porque às vezes a pessoa ela pede desconto, né? O jeitinho brasileiro, eu queria um desconto aqui na sessão, dá para fazer menos. O que você pode fazer para continuar cobrando o seu preço justo? Você precisa ter uma margem de desconto que você pode dar. Mas o que você pode fazer para você sentir que não está sendo lesado ou tendo que abrir mão daquele preço justo que você estipulou? É você fazer pacotes de sessões antecipados. Como que é? Você pode conversar com o paciente, já que ele pediu desconto, e falar, olha, eu consigo fazer um desconto, desde que você pague um pacote de 10 sessões antecipadas, porque aí eu consigo me organizar no financeiro e você tem a opção de parcelar no cartão, se você quiser. Então, essa é uma forma de você ajudar o paciente, ele permanecer na terapia e você continuar com seu preço justo. Outra forma é desenvolver os programas específicos, workshops, palestras, né? E tudo isso vai te ajudar, vai contribuir para que você alcance esse faturamento de 10 mil, tenha um retorno financeiro justo, né? Porque você vai cobrar a sua palestra, aproveita o Janeiro Branco aí e divulga o seu trabalho para empresas, para você conseguir levar mais informação, faça parceria com empresas que você vai atrair pacientes para o consultório. Essas palestras você pode até fazer gratuita ou cobrando por elas, e a partir disso você faz parcerias que em troca a empresa te encaminha pacientes. Né? Isso faz muito sentido e traz muito retorno financeiro e você vai poder cobrar aí o seu preço justo. E em relação a essa, como saber explorar uma boa parceria, fazer uma boa parceria, existe uma forma, né, José? Não é simplesmente você bater na porta lá, se você atende criança, bater na porta e falar assim, eu sou psicólogo infantil, quero conversar aí, sei lá, com a coordenadora pedagógica. Existe uma forma. Na penúltima live, né, nós estamos aí, vamos fazer 10 lives, nós estamos na quinta hoje, 2 lives atrás, nós falamos sobre como se faz uma parceria de forma que funcione. Existem técnicas que são principalmente utilizadas no mundo marketing. Por exemplo,
existe uma ferramenta de persuasão que você acaba usando um gatilho mental que se chama reciprocidade. Eu falei isso nessa live, né? Que vai fazer com que esse seu parceiro, ele receba ali de você, você vai mostrar tudo que você pode fazer por ele. Palestras, como a José falou, apoio, de repente, se for numa escola, apoio para os professores que tiverem alunos que, de repente, dão muito trabalho, né, na sala de aula. Você vai dar esse apoio. E, naturalmente, com esse gatilho mental da reciprocidade, que é um gatilho usado muito pelos marketings da vida, os profissionais dessa área, faz com que esse seu parceiro, essa escola, vamos pegar esse bode expiatório para poder explicar melhor, ele comece a precisar mais de você, porque você não vai ficar ali só dando dicas do que ele pode fazer com aquele aluno que dá trabalho. Vai precisar de você, de repente, para uma terapia. E quanto mais demanda você tiver de pacientes, o que acontece? Mais você vai ter condições de cobrar um preço justo. Porque quanto mais demanda, quanto mais você fica conhecido, mais autoridade você vai tendo e o seu valor vai subindo. E como é que eu vou falar? E cobrar um preço justo é sinônimo praticamente de quê? De você ter ganho financeiro. Você conseguir aumentar o ganho desse seu consultório. E uma outra estratégia, próximo ponto, é investir em marketing. Isso é o que vai te fazer se tornar autoridade, como o Guilherme falou, vai se tornar conhecido e com isso ter um retorno, né? Quanto mais pessoas você alcançar, mais pessoas vão te seguir nas suas redes sociais, mais pacientes em potencial vão surgir e maior chance de você cobrar um valor justo. A famosa oferta e procura, né? Se você tem ali um número X de horários abertos na sua agenda e a procura é grande e você não tem mais horário, a pessoa vai ficar numa lista de espera. E quando a oferta está pequena, a procura grande, você pode melhorar o seu valor e com isso, às vezes até ampliar os seus horários, né, desde que você não se sobrecarregue e ganhar esses 10 mil. Desenvolver estratégias de marketing, né, fazer você aumentar a visibilidade, né, você pode procurar um gestor de tráfego para te ajudar a fazer divulgação de marketing digital, usar a estratégia certa ou estudar para você mesmo fazer isso. E depois disso, criar conteúdos relevantes, porque quanto mais pessoas começam a te seguir, mais conteúdos bons você publica, mais pessoas vão desejar fazer terapia com você. E a gente falou em outras lives também sobre como criar conteúdos que atraem, que convertem em pacientes. Então, assista maratona e o fim de semana as outras lives para que você fique por dentro, né, de tudo que a gente está ensinando aqui. Vamos falando aqui de um assunto, né? Vou começar um assunto que eu costumo dizer que dá até briga, né? Tem psicólogo que gosta de ter polêmica em relação a isso. Eu acho legal, né? Porque é discutido que a gente consegue fazer com que a coisa funcione ou não, mude ou não, né? Na nossa classe aí da psicologia clínica. Por exemplo, você oferecer serviços especializados no mercado. Tem psicólogo que fala assim, nossa, mas já está tão difícil o paciente e eu ainda vou me especializar para ganhar pacientes? Será que eu não vou estar diminuindo mais ainda a quantidade de pacientes que podem me procurar os meus serviços? O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar a seguinte realidade. Vamos imaginar que você aí é um psicólogo que trabalha com um nicho específico, né? O nicho de crianças que dão problemas escolares. Que tipo de problema? Não consegue concentrar na escola. Vamos imaginar que você trabalha com isso. Você já tem seu nicho, hein? Que joia. Você pode subnichar mais ainda. Ai, Guilherme, para quê? Que loucura, eu vou diminuir mais a minha clientela. Gente, você limitando o tipo de público que você atende, você começa a se tornar mais especialista naquela área. E você se tornando mais especialista, você é mais procurado para atuar em cima daquela problemática. Vamos imaginar que você resolva subnichar mais ainda esse tipo de atendimento às crianças nas escolas. O
que tem dificuldade, né, de aprendizagem. Vamos imaginar que agora você muda o seu nicho e subnicho para a seguinte situação. Agora eu atendo criança com TOD e TDAH que tem déficit de aprendizagem. Ah, mas quantas crianças com TOD e TDAH vão ter numa escola? Gente, é bastante, né? Você que é psicólogo clínico, você sabe que tem. Então, você tem que saber também escolher, né, Josane, o tipo de nicho que você pode começar a trabalhar. E como eu falei, muitos colegas jogam pedra. Ah, eu prefiro ser generalista, né? Eu atendo tudo. Aí eu jogo aqui uma perguntinha para qualquer um responder. Será que você consegue entender de todas as pessoas? Como eu já falei na outra live, de crianças e adultos e casais. Gente, isso é impossível. E aí a sua terapia começa a ficar leve, superficial, ela não causa mudança, não ocorre mudança. E se ela não ocorre mudança, o seu preço justo vai ser baixo. Não é verdade? Então, assim, é importante a gente começar a dar valor no trabalho da gente para poder aumentar o preço. Porque pouco valor, preço justo baixo. Muito valor no serviço, preço justo alto. Então, escolher o seu nicho e subnichar é interessante demais. Uma outra forma é você implementar um sistema de pagamento eficiente. Isso também contribui muito para o paciente ficar, para facilitar a vida dele e ele permanecer. Né? Você oferecer opções de pagamento, como cartões de crédito e débito, Pix, né? Transferência eletrônica, isso facilita a vida dele, porque o paciente, dentro do consultório, com a gente, ele lida de uma forma, e aí chega na recepção, ele já começa a dificultar, não, mas não tem esse jeito, né? Não pode parcelar, não pode ter crédito. E isso dificulta um pouco, e aí ele, às vezes, pode até deixar a terapia, deixar de você receber um valor justo por dificuldades no pagamento. Então, facilita aí a vida dele e a sua também, né? Uma coisa que eu acho show na psicologia clínica, quando a gente consegue fazer o que eu vou falar, eu sei que uma das piores dificuldades, um dos piores sofrimentos que a gente, como psicólogo clínico, tem, é de repente, estar com a agenda boa. Nossa, esse mês minha agenda está ruim. Aí no outro mês minha agenda está boa, e no outro mês minha agenda está ruim. O sonho de todo psicólogo não é só atender particular e cobrar um preço justo. O sonho de todo psicólogo é conseguir fazer com que aquele paciente só queira fazer terapia com você. Que você tenha aquele paciente que é fiel ao seu trabalho. E sabe aquele paciente que te procura e já voltou lá 2, 3 vezes, resolveu um problema, passou 3 anos, sumiu, voltou lá, agora está adolescente, aí ficou mais 2 anos fazendo terapia, aí melhorou a situação, aí voltou casado e agora quer fazer terapia de novo com você. Ah, mas o seu nicho é diferente. Mas ele quer você, ele é fiel a você. Gente, esse tipo de paciente, muitas vezes é interessante você segurar ele, porque você vai ter a segurança de cobrar um preço justo. Então se ele quer ficar só comigo, eu vou cobrar um preço lá, bem lá em cima. Não. Uma das seguranças maiores que a gente pode ter na classe da gente, sabe qual que é? É você fazer um programa de fidelização. Como assim? Vamos imaginar então que esse paciente voltou a te procurar. Eu tenho alguns casos assim comigo. E de repente esse paciente, eu costumo cobrar lá o valor considerado dentro do parâmetro do Conselho Federal de Psicologia, R$250, eu dou 20% de desconto. 20% de desconto, que é R$250, vai dar R$50 de desconto. Então, eu cobro R$200 uma sessão. Esse paciente, ele fica mais grato ainda a você, porque você fala, não, você é um cara diferenciado, você é uma pessoa diferenciada, faz questão de você continuar comigo. Aí, ele não te troca de jeito nenhum por nenhum outro psicólogo. Então, fazer esse tipo de fidelização é uma forma de você trazer esse paciente mais para você. E segurança financeira é uma forma de você poder fazer projetos para melhorar mais ainda o seu trabalho como psicólogo clínico, né? Fazer curso, etc. E melhorar mais ainda esse preço justo. É verdade. Uma outra forma é você oferecer serviço extra, né, que vai ajudar você a cobrar esses valores justos, né? Considerar ofertas de serviços adicionais, como, sei lá, alguma palestra educacional, material de apoio, né?
um e-book completo, disponibiliza para esse paciente. Você está disponível ali no extra consultório, você tem um contato, né? Que seja um e-mail ou um WhatsApp mesmo, né? Vai depender do seu vínculo, de como você trabalha. Isso é importante, você ter esse material de apoio, às vezes sugerir artigos científicos, você envia para esse paciente, olha, leia isso que vai te ajudar, sugerir livros. Então, tudo isso complementa o seu trabalho. Você gasta um tempinho a mais para fazer uma pesquisa, para complementar a sessão desse paciente, mas você vai ter um retorno. Esse diferencial que a gente está ensinando aqui é o que vai te fazer alcançar um valor justo, que vai te fazer ter uma qualidade melhor no seu atendimento, oferecer uma boa estrutura, né? Tudo isso em conjunto vai te ajudar a estipular um valor justo aí na sua sessão e conseguir ter pacientes que paguem esse valor. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ter gente falando assim, Guilherme, mas eu faço isso. Olha que você não faz, hein? Um outro ponto importante, né, Josana, é você ter um relacionamento positivo, um bom relacionamento com o seu paciente. Aí você fala assim, eu trato bem, eu recebo bem. Eu já tenho. Eu já tenho isso, o que você está achando? Né? Que eu não tenho educação, sabe lá, né? Gente, o que seria ter um bom relacionamento com o seu paciente que vai acabar acarretando com que você possa cobrar um preço justo, que você possa fazer uma boa terapia, que a terapia dele progrida mais ainda em prol dele. E se é em prol dele, vai ser bom para você também. Uma das coisas que é muito importante é você oferecer um ambiente acolhedor. Eu já faço isso, Guilherme. Mas um ambiente acolhedor no antes, no durante e no depois. Como assim? Vamos lá. Gente, eu falei também na live, nessa sequência dessas 10, também eu acho que foi na terceira live, acho que na segunda-feira, a terça-feira passada, eu falei sobre aquilo que a gente estudou, o sistema límbico. A gente lembra que por alto o sistema límbico é aquela partezinha do cérebro responsável pelas emoções. O paciente, quando procura a gente, ele está abalado emocionalmente. Como é que você conversa com um paciente que está abalado emocionalmente no antes, durante e depois? No antes dele ir para a primeira consulta, se ele te procurar ali no WhatsApp, converse com ele, se conecte pelas emoções. É o sistema límbico dele que está aflorado. Você não tem que ficar falando muito de preço, não. Você vai falar de preço, que ele vai te perguntar, quanto que é a sua sessão, doutor? Mas você tem que perguntar como é que ele está, como é que ele está vendo isso. Conversa lá, se a conversa podia ser 3 minutos, gaste 4 minutos, 2 minutos perguntando como é que está a situação emocional dele. A gente faz um bom abraço emocional com o nosso paciente, no antes, perguntando como é que está realmente a alma dele, que não está legal. E no durante, como é que você faz para mexer com isso? Você vai conversar com o sistema límbico, hein? Durante as sessões, seja pontual. Não atrase. O paciente já está ansioso, ele já está com o sistema límbico dele à flor da pele. Seja empático. Mas eu já sou. Tenha uma escutativa. O que é uma escutativa? É você olhar nos olhos dele. É esquecer que você existe. É você lembrar só da vida dele. Foque. É muito normal o psicólogo falar, tem hora que eu estou voando pensando em outra coisa. Então, foque. Tenha uma escutativa. E depois durante das sessões, o que seria depois das sessões? Gente, deixa à disposição. Eu sei que a maioria dos psicólogos faz isso, mas quem não faz, deixa à disposição para o seu paciente, caso ele precise de você, uma sessão extra. De graça? Não, não é de graça. Mas se ele precisar de você, que ele te procure, isso vai acontecer. Isso você tem que falar para ele se sentir abraçado. E essa diferença, como é que eu vou falar, de um bom atendimento, é que permite o seu preço justo ser cobrado. Porque você está dando valor no seu atendimento. É diferenciado. E o que é diferenciado é justo ser cobrado. Né? É verdade. Assim, a gente falou de vários passos para você colocar em prática, para você cobrar um valor justo, mas nada vai adiantar esses passos, esse passo a passo que a gente deu nessa aula para você, se você não prestar um bom atendimento, se você não se dedicar em se qualificar mais, em ser o seu melhor ali na hora do atendimento e fazer mudanças significativas na vida do paciente. Se você não gerar resultado na vida dele,
o preço justo não vai alcançar, você não vai conseguir cobrar, porque o paciente vem e aí ele sente que não tem um retorno, e aí ele acha caro e ele desiste da terapia, que é a sessão, que é a live que a gente fez ontem, né, sobre a desistência, como lidar. Então, faça o seu melhor, coloque esses passos em prática, né, que você vai conseguir monetizar o seu consultório com mais rapidez, se posicionando de forma, colocando valor aí no seu atendimento, no seu posicionamento, né, você passando autoridade, segurança na hora que você vai falar de algum conteúdo e vai garantir a sustentabilidade aí do seu consultório. Bom, chegamos ao final desta live. Espero que você tenha aprendido. Depois assista, anota o passo a passo para você colocar em prática. E segunda-feira tem mais live e te esperamos lá. Até mais. Até, tchau. Tchau.